Olá, meus irmãos, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a este canal e nesta oportunidade nós vamos falar sobre a passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3 que diz: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Somente esta passagem. Meus irmãos, por que eu li esta passagem? Aqui eu vou fazer uma refutação ao argumento pré-tribulacionista. Ora, nós sabemos que os pré-tribulacionistas ou dispensacionalistas, eles dizem que a igreja será retirada da terra para o céu antes de começar a grande tribulação, ou em outras palavras, antes de começar a 70ª semana de Daniel. E entre muitos argumentos que eles levantam, que não tem base na Bíblia para isso, alguns intérpretes, não são todos, veja bem, mas alguns intérpretes dispensacionalistas, eles se utilizam da passagem que eu li para dizer que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo. Como é que eles interpretam esta passagem que eu vou ler? Vamos ler mais uma vez a passagem que diz: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, isto que? A vinda de Cristo, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Você vê que a apostasia aqui é um acontecimento que terá lugar, pelo menos é mencionado, em primeiro lugar, antes da manifestação do homem do pecado. Então, de acordo com alguns pré-tribulacionistas, no afã de querer encontrar na Bíblia pelo menos um versículo que mostra que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo, então eles entendem que a palavra apostasia, que no grego é apostasia, eles entendem que a apostasia aqui em questão significa o arrebatamento da igreja, da terra para o céu. E eles analisam que a palavra apostasia significa retirada, afastamento. E daí eles entendem que, por apostasia aqui, está em foco a retirada ou a saída da igreja, da terra para o céu. E agora aqui é onde vai entrar a nossa crítica, nossa porque não é só minha, mas de todos os pós-tribulacionistas. Aqui é onde vai entrar a nossa crítica refutativa. Primeiramente, não existe na Bíblia Sagrada um exemplo onde a palavra apostasia aparece que se refira ao arrebatamento da igreja. É bem verdade que o sentido de apostasia é realmente retirar, sair. Não é isso? Retirar, sair, abandonar. Esses são os vários sentidos da palavra apostasia. Aqui no grego nós temos apostasia. Agora, queridos, mas eu quero chamar a atenção dos senhores para uma coisa. Na minha pesquisa que eu fiz aqui, eu fiz questão de pesquisar as várias ocorrências da mesma palavra aqui que consta em 2 Tessalonicenses 1,3, que fala sobre apostasia. E esta mesma palavra, apostasia, ela é encontrada em Jeremias 2,19, Jeremias 5,6, capítulo 8, versículo 5. Aí nós encontramos também em Ezequiel 23, 21, Salmos 73, 27, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e Atos 21, 21. Pode até ser que tenha mais ocorrências, com certeza tem. Mas basta essas aqui, e se você quiser procurar as outras,
Aqui é o seguinte, em todas essas ocorrências, a palavra apostasia, a mesma que aparece em 2 Tessalonicenses 1:3, ela é usada para falar do declínio da fé. Repito, em todas as ocorrências que eu li, vou repetir para você. Em Jeremias capítulo 2, versículo 19, capítulo 5, versículo 6, capítulo 8, versículo 5 de Jeremias. Aí nós vamos para Ezequiel, capítulo 23, versículo 21, e Salmo 73, 27, e 1 Timóteo 4, 1 e Atos 21, 21. Em todas essas ocorrências, a palavra apostasia, ela significa declínio da fé, abandono da fé. Em todas, queridos. Então, a questão é o seguinte. Por que, aqui eu pergunto para os pré-tribulacionistas, por que eu deverei abandonar o sentido que a Bíblia dá para a palavra apostasia, que significa abandono da fé, declínio da fé? Por que eu deverei abandonar esse sentido e abraçar o sentido que dão os pré-tribulacionistas ou os dispensacionalistas para a palavra apostasia em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 3? Por que eu tenho que aceitar que apostasia em 2 Tessalonicenses 2:3 é arrebatamento da terra para o céu e não o sentido costumeiro que dá a Bíblia Sagrada, onde todas as ocorrências, sem exceção, onde quer que apareça a palavra apostasia, sempre ela aparece sendo usada para o declínio da fé. Sempre, meus irmãos, sempre. Em todas as ocorrências que a palavra apostasia aparece, ela sempre é usada para aqueles que caíram da fé, para aqueles que traíram a Deus, para aqueles que abandonaram a Deus. Aqui eu aproveito para dizer que quem é que comete apostasia? É só quem antes teve fé em Deus. A apostasia ela não pode ser cometida pelo mundo, porque o mundo não tem fé em Deus. O mundo não vive na obediência aos mandamentos de Deus. Então, logo, a apostasia ela é cometida por quem antes teve fé. E esse é o sentido da palavra apostasia. Declínio da fé, abandono da fé. Se em todas essas passagens que eu li, em Jeremias, em Ezequiel, em Atos, em Timóteo, onde a palavra apostasia consta, tem o sentido de abandono da fé, declínio da fé, por que somente em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, o sentido não é esse? Por quê? Qual é a base que os pré-tribulacionistas usam para dizer que apostasia em 2 Tessalonicenses 2:3 significa arrebatamento da igreja? Aqui vai, inclusive, um desafio para os pré-tribulacionistas. Me mostrem na Bíblia Sagrada onde a palavra apostasia, me mostre na Bíblia Sagrada onde a palavra apostasia significa arrebatamento da igreja da terra para o céu. Me mostre. Ah, professor, mas apostasia significa arrebatamento. Tudo bem. Tudo aquilo que é arrebatado é retirado. É retirado. Não estou dizendo que a apostasia não possa significar arrebatamento. Não estou dizendo que a palavra apostasia, um dos seus sentidos significa ser retirado. Retirado. Removido. E é óbvio que no arrebatamento da igreja, a igreja será retirada, removida. Agora a questão é o seguinte, mas me mostre, pré-tribulacionista, me mostre um exemplo, eu só quero um. Não peço mais de um, eu só quero um, irmão. Me mostre na Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, onde a palavra apostasia é usada para o arrebatamento da igreja. Me mostre. Eu quero só que você me mostre apenas um versículo, ok? Porque eu vou só te lembrar uma coisa bem aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos lá aqui ver o que diz aqui, ó.
Ó, versículo 17, eu vou ler bem aqui para você. Olha, o que diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4:17? Depois nós, os vivos, os remanescentes, junto com eles seremos arrebatados em nuvens para o encontro do Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ora, a palavra aqui, irmãos, seremos arrebatados, no grego nós lemos aqui, ó, harpagesometa. Vou repetir. Seremos arrebatados, no grego nós lemos harpagesometa, que por sua vez vem de harpazo. A palavra arrebatar no grego é harpazo e não apostasia. Se Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 3 ele quisesse ensinar sobre o arrebatamento da igreja, qual era a palavra que ele usaria? Vou ler aqui mais uma vez para os senhores. Vamos lá. 2:3. 2:4, aliás. 2:3 isso. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ele está falando da vinda de Cristo, não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Bom, nós já dissemos que a palavra apostasia no grego é apostasia. Mas se Paulo quisesse aqui dizer e estivesse falando do arrebatamento da igreja, ele não teria, irmãos, aqui eu digo sem medo de errar, ele não teria usado a palavra grega apostasia, ele teria usado harpazo. Ok? Guarde bem. Se Paulo quisesse falar do arrebatamento da igreja da terra para o céu, antes da manifestação do anticristo, ele não teria usado o termo apostasia, que significa declínio da fé, abandono da fé. Ao contrário, se Paulo tivesse em mente o arrebatamento da igreja da terra para o céu, antes da manifestação do anticristo, ele teria usado o mesmo termo que ele usou em 1 Tessalonicenses 4:17, harpazo. Então o termo grego para arrebatamento é harpazo. Ok, queridos? E esse termo Paulo não usou. Então esta é a minha refutação contra os pré-tribulacionistas. Não existe em toda a Bíblia Sagrada um exemplo só onde a palavra apostasia signifique arrebatamento da igreja. Não existe. Aqui continua o meu desafio. Que se levante algum pré-tribulacionista e me mostre, pode fazer um vídeo e me mostre um exemplo. Eu quero apenas um exemplo em toda a Bíblia Sagrada, onde a palavra grega apostasia signifique arrebatamento da igreja. Ou melhor, onde a palavra apostasia é usada para o traslado dos santos para o céu, para o arrebatamento da igreja, a encontrar o Senhor nos ares. Eu quero apenas um versículo, querido. Se você me mostrar um versículo, eu prometo que eu vou fazer um novo vídeo e vou reconsiderar essa possibilidade. Eu digo possibilidade, por quê? Porque se existir um outro versículo, se existir na Escritura um outro momento em que a palavra apostasia signifique arrebatamento da igreja, então passa a ser uma possibilidade, veja que eu estou dizendo uma possibilidade, mas nem tudo aquilo que é possível é real, ok? Mas se existir esse sentido na Bíblia Sagrada, então eu passo a considerar a possibilidade de, na referida passagem que eu li em 2 Tessalonicenses 2:3, eu passo a considerar a possibilidade de haver alusão aqui ao arrebatamento da igreja. Mas você precisa me mostrar. Mas vamos aqui fazer análise. O que é que Paulo está falando? Eu quero aqui aproveitar e fazer uma exegese textual. Irmãos, o que é que Paulo tem em mente aqui? Título: A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Irmãos, que Paulo está falando com cristãos.
no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ó, primeiro item, vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para onde? Do céu para a terra. E, segundo item, e a nossa reunião com Ele. Por reunião aqui, irmãos, entenda que Paulo tem em mente a reunião dos santos, dos quatro cantos da terra. A reunião que Paulo fala aqui é aquela mesma reunião que Cristo falou no sermão profético de Mateus 24 e Marcos 13, quando ele diz, ó, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Então aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, vendo o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Aí prossegue Cristo. Então ele, o Filho do Homem, enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais, esses anjos, ajuntarão, ou reunirão os seus eleitos dos quatro cantos da terra. Então aquele ajuntamento, aquela reunião que Cristo está falando ali, é o mesmo ajuntamento que Paulo tem em mente aqui, que está em foco o arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor nos ares. Prossigamos a leitura. E a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Guarde bem em mente, está em foco duas coisas. Vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Primeiro, Cristo sai do céu. A ordem dos acontecimentos é essa. Primeiro, Cristo sai do céu. Depois, Cristo dá ordem às miríades de anjos. E esses anjos, sob o comando de um arcanjo, eles são distribuídos nos quatro cantos da terra. Para quê? Para reunir os eleitos, a igreja que está espalhada nos quatro cantos da terra. E tudo isso acontecerá após a grande tribulação. É só você ler Mateus 24, versículos 29 a 31. É somente após a grande tribulação que se dará o ajuntamento dos eleitos que estão espalhados nos quatro cantos da terra. E esse ajuntamento descrito por Jesus é a mesma reunião que Paulo fala aqui, quando ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Outras traduções diz, supondo esteja perto o dia do Senhor. Aí Paulo prossegue, ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto o quê? O que é que Paulo tem em mente quando ele usa essa expressão? Isto, o que ele descreveu aqui no versículo 1, o que foi que ele falou no versículo 1? Ele falou da vinda de Cristo e da nossa reunião com Ele. Então, este momento da vinda de Cristo, seguido de nossa reunião com Ele, é o que Paulo tem em mente quando ele diz, porque isto, ou seja, a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E aqui, irmãos, eu vou explicar, como eu já expliquei, mas vou ventilar de novo. Apostasia significa abandono da fé. O que Paulo está dizendo aqui é que antes da vinda de Cristo, haverá uma apostasia por parte de muitos cristãos, no seio da igreja, dentro da igreja, no meio da igreja, muitos declinarão da fé, muitos abandonarão a fé, muitos darão ouvidos a espíritos demoníacos, a doutrinas de demônios. É isso que Paulo diz, e eu quero ler para os senhores aqui em 1 Timóteo 4:1. Olha o que ele diz. E tudo isso é com referência aos últimos dias. Olha o que Paulo diz. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, ou nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Ora, a palavra apostatarão, que está no futuro, que nós lemos aqui, apostesontai, é exatamente a mesma, a apostasia, que está em foco, que é o declínio da fé, é o que Paulo está dizendo. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, alguns da igreja, de onde da igreja, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, eu estou provando por A mais B que a expressão ou termo grego apostasia tem relação ao declínio da fé dos santos. Repito, a apostasia que Paulo fala bem aqui,
Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, ou seja, a vinda de Cristo, a nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, a apostasia em questão aqui significa abandono da fé. É o mesmo que Paulo diz lá em 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz que alguns, nos últimos dias, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos demoníacos e a doutrina de demônios. É isso que Paulo está dizendo. Antes de Cristo vir, irmãos, lá do céu, para estabelecer o reino milenial aqui na Terra por 1000 anos, antes de Cristo vir, haverá uma grande apostasia no seio da igreja. E Paulo está dizendo, esse é o primeiro sinal. Antes da vinda de Cristo, muitos fiéis abandonarão a fé. Antes da vinda de Cristo, muitos fiéis negarão a Cristo, abandonarão a fé, declinarão, e isso chama-se apostasia. O que mais? E antes de Cristo vir, além da apostasia dentro da igreja, se manifestará o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição. Esse é um ensino claro do apóstolo Paulo, meus queridos. Esse é o ensino claro. Paulo aqui ele está muito claro, ele está ensinando que antes da vinda de Cristo dos céus para a terra, para reinar aqui por 1000 anos, antes deste evento, antes de Cristo sair do céu, antes do arrebatamento da igreja, que consiste da nossa reunião com Ele nos ares, antes que a vinda de Cristo aconteça, seguida do arrebatamento da igreja para lhe dar as boas-vindas, antes de isto acontecer, acontecerá a apostasia por parte de muitos fiéis da igreja. E depois disso, será manifestado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é o pensamento do apóstolo Paulo, queridos. Ninguém de nenhum modo vos engane. As mesmas palavras que Paulo disse, eu estou dizendo para vocês que estão me ouvindo. Não deixe que ninguém engane vocês. O dispensacionalismo está te enganando. Saiba que você que prega que a igreja não passará pela grande tribulação, você está seguindo não os ensinamentos de Jesus. Você está seguindo um ensinamento equivocado, distorcido, criado no século XIX por John Nelson Darby, em 1830. Como professor, exatamente, você que prega que a igreja não passará pela grande tribulação, você que ensina isso, você não está sendo bíblico, corretamente bíblico não. Você não está seguindo os ensinamentos de Jesus, você não está seguindo o Novo Testamento, você não está seguindo o Antigo Testamento, você está seguindo a doutrina herética furada de John Nelson Darby. Você está seguindo o dispensacionalismo. E o dispensacionalismo ele está te enganando. Não é verdade que a igreja será retirada da terra para o céu antes de começar a grande tribulação. Não. A verdade é que a igreja será arrebatada com um objetivo, não é nem de morar no céu. A igreja será arrebatada com um objetivo. Qual? Para encontrar o Senhor nos ares. É isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4:17. E assim seremos arrebatados para, ó, o objetivo, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, este ensino é claro. Não tem como nós aceitarmos o pré-tribulacionismo quando Paulo prega o contrário. O ensino de Paulo é contrário ao dispensacionalismo. O ensino de Paulo é contrário a esta doutrina que diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Então já provei para você que o termo grego apostasia não se refere ao arrebatamento da igreja, mas sim ao declínio da fé de muitos irmãos. Antes que Cristo venha aqui para a terra, a igreja, ou muitos da igreja, declinarão da fé. Muitos dentro da igreja apostatarão. Muitos. E é isso que Paulo tem em mente. A apostasia de muitos irmãos. Antes que Cristo apareça, muitos apostatarão e também aparecerá o anticristo.
Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor para todo sempre. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ok, meu irmão? Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.